Gustavo, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Josafá. Boa tarde a todos que fazem a produção do programa Fogo Cruzado, ao sistema, né, Meio Norte de comunicação. É um prazer estar sempre aqui, aceitando e agradecendo o espaço. Agora, nada mais nada menos, é um retrato de que futebol e política é uma caixinha de surpresa. É mesmo. É uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe o final. Eu imagino. Não, mas eu sabia. Eu sabia. Na hora que o Flamengo. Me deu os números da Mega Sena da virada. Aí é porque aí uma coisa lógica. O Flamengo começou a mandar aqui ligação. Mas parabenizar, né? Parabenizar aí a vitória. Realmente foi eu pude aqui assistir nos bastidores, ali junto com o Ronaldo, ali no outro estúdio. Realmente o Flamengo mereceu vencer, o outro time mais alto, né? Eu não sou aqui técnico, também não sou aqui um grande entendido de futebol, mas aquele segundo gol de bola aérea foi essencial para poder desestabilizar psicologicamente o outro time, que é um time bem jovem, inclusive. Então tem a ver também com maturidade, experiência. Futebol é disso também, tem que ter muita maturidade. E o Flamengo foi mais maduro, teve a paciência, percebeu que tinha que ser feito algo via bolas aéreas. Aí desestabilizou, teve essas expulsões por conta do desequilíbrio emocional, que isso não faz parte da boa prática esportiva. Recebendo aqui uma fotografia lá da cidade de Oeiras, que está chovendo torrencialmente. Que maravilha, que bênção. Muito bom, que bênção. Muito bom. Graças a Deus. Certo, muito bom mesmo. Bom, o Gustavo agora quer ser analista de futebol. Gustavo, caça outro ramo, porra. Bom, o cara tá mandando aqui, Josafá, aqui com nós é Botafogo, rapaz. Muito bem, rapaz. Eu também sou igual a você. O Flamengo deveria pagar a indenização dos meninos. Tô contigo, você e o paraquedas. Tô contigo e não abro. O outro aqui também já invocado. O que mandou o time do Flamengo com o cheirinho, ó. A ventinha ali. Josafá, se não ganhar do Uau, vai ganhar de quem, pelo amor de Deus? Deixa eu saber aqui do Edson Vieira, outro invocado. Diga, Edson. Josafá, eu não disse que esses flamenguistas de pouca fé tinham que esperar. Eu falei, rapaz, o time tá voando baixo e ainda vai voar muito mais. Felizmente é o que a gente tem que dizer. Cá, Edson. Vai voar no rumo de Oeira, ou de Piauí, do Brasil. Esse outro aqui, o que é que diz essa moça? Boa tarde, Quintal Esportivo. Olha, pela bolinha que eu... Boa demais, Quintal Esportivo é daqui a pouco, meu primo. Mande lá pro programa de Francinito. Tá bom? Gustavo, muito boa vamos tarde. Vamos iniciar aqui a nossa conversa, meu irmão. Você, nas eleições que passaram, você assinou um documento, uma cláusula, falando que, né, inclusive registrado em cartório, firmado em cartório. Ô Renan, arruma um café aqui para Gustavo. Que caso você não cumprisse com as suas metas à frente daquele mandato que você estava concorrendo, você abandonaria a política, perderia o cargo. Era a cláusula principal. E agora, para candidatura à vereança, o que é que tu diz? Bom, Josafá, de fato eu fiz isso em 2 momentos. Eu fiz em 2014, quando eu disputei a eleição para o Senado, eu registrei metas em cartório, sendo que, deixando claro que várias pessoas da área pública, né, outros candidatos à época, em determinados momentos, já registraram propostas em cartório, mas na prática não tem nenhum efeito jurídico, tem um efeito moral, porque você comprova promessas, não é, metas que precisariam moralmente serem cumpridas. Agora, o meu diferencial, o que eu fiz em 2014, o que eu fiz também em 2016, foi estabelecer metas registrando com uma cláusula de renúncia antecipada por descumprimento de meta. Por exemplo... Quais seriam essas metas, Gustavo? Em 2016 eu coloquei uma delas, não está envolvida em escândalo de corrupção. Ou seja, o mandato ele tem que ser probo, ou seja, o exercício pleno, porque você está representando, não é, uma parcela da população no parlamento,
e não está envolvido em escândalo de corrupção. Uma outra meta também que eu registrei, que eu deverei repetir ano que vem, não é? Quando for homologadas as candidaturas de acordo com a legislação eleitoral, é exercer a prestação de contas, não é? Em 6 meses, com transparência. Publicamente. Sabe por quê? Eu chego agora em algumas casas para conversar com algumas famílias, eu pergunto se as famílias sabem quanto é que ganha um vereador em Teresina. E a grande maioria esmagadora não sabe. O salário hoje de um vereador... E quanto é mesmo? R$18.800. Já dá uma feira boa. Aí eu pergunto se elas sabem o que é verba indenizatória. Isso é o salário. O salário fora... Fora a verba indenizatória e a verba de gabinete. A verba indenizatória... Chega tudo a quanto? 50 mil? Um pouquinho mais. Meu Deus. A verba indenizatória, para quem não sabe, quem está nos assistindo, é um recurso onde o vereador, por exemplo, coloca uma gasolina no carro que deveria para andar na cidade. E aqui eu não quero dizer que alguns não andem, eu acredito que sim. Mas coloca-se gasolina no carro, pede-se a emissão do cupom fiscal em seu nome, com o CPF tudo direitinho, e dá entrada na Câmara. A Câmara de Vereadores restitui aquele dinheiro gasto no abastecimento do veículo. Há também a possibilidade de compra de insumos para escritório, um contrato de uma consultoria. E a verba de gabinete é para contratar aquela assessoria. Aqueles assessores que poderiam justamente serem pessoas também qualificadas para prestar uma consultoria também. Então há um choque aí até de objetividade desses recursos. E a população, de uma maneira geral, não sabe disso. Eu estou falando isso para você que está nos assistindo e respondendo a tua pergunta, Josafá, porque eu entendo que política é missão e não meio de vida. Então, eu irei a cada 6 meses prestar contas do exercício do mandato, as preposições, os projetos e justamente essa questão financeira. Porque eu vejo que precisa ter um pouco mais de transparência no exercício disso, porque, como eu te falei, isso tem que ser exercido de forma missionária. O interessante, Gustavo, é que você falando isso, as pessoas pensam que dessa forma, você se portando, né, você está sendo a exceção, quando na verdade essa é a regra. Deveria ser a regra. Deveria. Exatamente. Não, a regra é essa. É verdade. A regra é essa, você não está fugindo, você não é um ponto fora da curva. Não, e eu também não quero dizer aqui, para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo... Porque muita gente vai dizer que isso é apelativo da tua parte. É o que eu já ia dizer, eu não quero dizer aqui para ninguém, e não, pelo contrário, não é arrogo, pelo contrário, eu não estou querendo dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, não. Mas eu tenho consciência que eu não sou a pior. Basta você fazer uma pesquisa, até nas minhas redes sociais, verem que eu tenho uma atividade, não é, voltada para a coletividade. Né? Tem quantos seguidores lá? Eu tenho mais de 7.000 seguidores, e fora aqueles que não curtem de imediato, mas a gente vê, vê porque pela estatística das redes sociais você vê quantas visitas tiveram. E assim, basta você fazer uma pesquisa na minha vida através das redes sociais, você vai ver que não é um teatro montado, não é nada ensaiado. A gente está ali fazendo a nossa parte, combatendo a omissão, porque eu entendo também que o maior pecado da nossa gente é a omissão, é só reclamar e não fazer nada para mudar essa realidade. E assim, Josafá, se eu não cumprir nada disso, e eu vou fazer isso novamente ano que vem, o eleitor pode chegar, seja aquele que votou em mim ou não, dizer: Gustavo Henrique, você está envolvido num escândalo, você não prestou conta semestralmente do seu mandato e você assinou que renunciaria ao seu mandato. Você não vai renunciar? Se eu não renunciar, Josafá, o que é que vai acontecer? Aquele eleitor pode pegar o documento e dar entrada na Câmara de Vereadores, na Corregedoria, que eles irão abrir um processo por quebra de decoro parlamentar, porque eu assinei algo e não cumpri. Foi registrado documentalmente. Aí é falta de decoro. Exatamente. Eu prometi fazer algo e não cumpri. Então, é uma maneira de nós nos credibilizarmos, uma maneira de darmos uma contrapartida para aquele eleitor, para aquele eleitor que pensa e que queira votar em você. O eleitor hoje está cético, embora parte também do eleitorado seja culpado, não é,
das mazelas, dos problemas, dos vícios que estão ocorrendo no meio do processo político. É natural que o eleitor, o bom eleitor, ele pesquise, ele procure ver, analisar as propostas, ver quem é a pessoa que pode melhor lhe representar. É claro que há, digamos assim, vontade. A gente sabe que muitas das coisas que nós temos assim interesse de fazer, de resolver, de tratar, de defender, não depende somente da gente, mas nós temos que tentar fazer e mostrar quem está impedindo fazer. Porque todas essas pessoas que exercem mandato devem prestar conta dos seus atos. E nada mais nada menos do que um parlamentar para provocar um outro a fazer isso também. Isso é didático, é pedagógico, é interessante. Muitos deles hoje lá no parlamento, lá no Planalto Central, na Câmara de Deputados, eles já estão usando desse artifício que você está usando, né? Por exemplo, eu conheço, eu li, não sei quem foi, o deputado Cajuru, por exemplo. O senador Cajuru, de Minas Gerais. Outros deputados que moram lá em Brasília preferiram não ter verba de gabinete, preferiram... Eles abdicam, né? Eles abdicam. Vamos dizer que isso não é ilegal, tá certo? É um direito, porque está na lei, né? Agora, cabe, como o Gustavo está colocando aqui, optar por aceitar ou não. E o Gustavo está indo muito mais longe ainda, né, que é optando até, né, pelo próprio eleitor se manifestar e procurar uma cassação de mandato dele por falta de decoro parlamentar. Porque, na verdade, depois de uma eleição, do resultado deflagrado... né? Peraí, Gustavo, só um instantinho. Damião, vem aqui, Damião. Pega bem aqui esse jornal que eu derramei a miséria do café aqui. Eu posso fazer essa gentileza para você. Por favor. Com licença. Sim. Aí, Gustavo, muita gente, todos deveriam proceder dessa forma, né? Mas como é legal, eles, né? Não deixa aí de repente eu acho um primo, eu acho a namorada do meu filho, e eu vou botando aí enquanto o arroz seca, né? Uma questão interessante, Josafá, quando a gente faz assim, por exemplo, a gente começa a demonstrar o que nós pensamos, o que nós desejamos, o eleitor ele fica momentaneamente estático, porque não é fácil realmente você colocar expositivamente, né, colocando dessa forma, o que você pretende fazer e colocando, digamos assim, uma contrapartida para que de fato você que está aí nos assistindo passe a acreditar novamente. Porque esse, infelizmente, virou, não é lugar mais comum. Não é lugar comum. Lugar comum é proceder exatamente ao contrário. Há um sentimento que gera para esse lado aí, não tenha dúvida. E dentro desse trabalho que nós desenvolvemos, esse trabalho missionário, nada mais nada menos é para mostrar para o eleitor que vale a pena ainda acreditar. Nós temos a nossa chapa, por exemplo, que além de mim nós temos outras pessoas muito boas com opção. Hoje o seu grupo está com quantas pessoas colocadas pré-candidatas? Nós temos hoje um pouco mais de 50 nomes, já até ultrapassando, porque no limite por chapa... Mas só são 44. Isso, exatamente. São 44, sendo 30 homens e 14 mulheres. Pode ser o contrário também, ou pode ser paritário, ou seja, igual que 22 homens, 22 mulheres. O problema é ter que ter um mínimo da cota de gênero, para deixar bem claro isso para quem está nos assistindo. Não há uma obrigatoriedade que tem que ser só 14 mulheres e 30 homens. Pode ser 30 mulheres e 14 homens. Pode ser, ou pode ser a metade, enfim. Desde que haja um limite mínimo, né, de gênero que seja respeitado, que é de 30% para a cota de gênero. Mas como a participação feminina, infelizmente, ela não é tão presente, ou seja, nós buscamos a participação também das mulheres, é natural que haja essa sistemática campanha dos partidos para fomentar a participação feminina no processo. Não só como candidatas, que devam ser, mas também como militantes, como partícipes do processo de debate e construção de uma cidade melhor. Eu estou falando de uma cidade melhor por conta da eleição do ano que vem, né, serem eleições para prefeito e vereadores. Então, nós estamos aqui a trabalhar uma meta. Nós temos aí até o início de abril para fecharmos questão. Nós vamos fomentar, naturalmente, um debate interno dentro do nosso grupo político,
em relação a candidaturas majoritárias, há tendências, há pessoas que simpatizam por determinado grupo, outros que pensam em votar em pessoas diferentes, mas nós vamos trabalhar uma convergência, porque nós primamos por grupo. Eu acho que o ponto principal na política é você respeitar grupo. Agora, há um trabalho de convencimento, não é nada de forma imposta. A democracia, ela nos ensina, ela não faz com que nós amadureçamos a discussão, para que nós possamos ter digamos assim, o maior número, digamos assim, de pessoas participando de um processo de forma convergente. E é assim que nós vamos trabalhar. Mas, Josafá, eu vindo para cá, para a rádio, né, TV Jornal Meu Norte, e eu queria me solidarizar. Eu acho que isso aqui foi tema já discutido aqui, porque eu ouvi ao longo da semana passada e agora no início da semana, para você ver como é que está. E aqui eu queria estender minha solidariedade a todos os motoristas de aplicativo. Você viu aí que o governador da Bahia, após uma intensa investigação, anunciou que houve aquela morte daqueles motoristas de aplicativo em decorrência do cancelamento de uma corrida. Os bandidos. Corrida da mãe de um traficante, né? Então, para vocês verem como é que está o nível da valorização da vida, gente. A vida é muito vendo importante. como foi, Damião? Lá em Salvador, a mulher pediu um carro de aplicativo, um Uber, certo? E aí, a pessoa, quando soube o local, não foi, cancelou. Como fica a placa do carro, registrado, cor, nome da pessoa e o telefone, isso, né? O cara disse, pega tudo aí, levanta, procura onde ele tá e mata. E outra, matou. Eu inclusive... Deixa eu te dizer aqui, Gustavo. Josafá Torres, boa tarde. Gustavo Henrique no programa. Gente boa, merece muito uma vaga no poder. Eu apoio. Perguntei quem é. Ele disse, é meu amigo no Facebook. Eu adoraria conhecê-lo pessoalmente. É a Leidiane. Ô Leidiane, boa tarde. Por gentileza, coloque lá, justamente lá no message do Facebook, o teu endereço, teu contato. O meu, já, ao término do programa, eu vou colocar o meu número do telefone e o WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, e só aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Leidiane de Timon, tá? Timon, né? Olha, eu queria dizer, complementando essa questão, porque isso aí suscita até propostas, né, para que possam ser trabalhadas na proteção dos motoristas de aplicativo. Eu acho que deve ter não só um cadastro do aplicativo em relação a quem chama, mas porque acontecem corridas diferentes, como eu posso pedir um Uber para ti. Aí o motorista do Uber pensa que sou eu, que sou eu, mas na verdade ele vai pegar um outro passageiro. Então tem que haver um cadastro prévio e uma confirmação de fato de quem vai pegar essa corrida, ou seja, registrando dados do passageiro. É importante. Houve a descoberta desse crime aí, mas pode acontecer dificuldades, não é, de investigação em outros momentos, em outros tipos de crime relacionados aos motoristas de aplicativo. Então é algo que eu vou pensar, inclusive, para colocar em nossa plataforma também de propostas. Porque eu acho que tem que ser trabalhado, a gente tem que ser a favor de quem quer trabalhar de fato. Eu acho que espaço mercadológico tem para todo mundo, mas nós temos que pensar na segurança também de quem quer trabalhar de forma honesta, sincera, para cuidar de sua família, do seu sustento, né? Eu penso assim. Tá certo. Bom, eu vou passar aqui teu número lá para moça. Tudo bem, tá certo? Sem problema. Tá bom. Meu número, telefone do WhatsApp para você que está nos assistindo, né? 86. Tu mesmo passa aí? 86. Como o programa é de grande audiência, tem amigos lá. Será? Tem. O aplicativo de rádios, ele faz com que haja essa universalização, viu, Josafá? Eu tenho amigos meus, inclusive em São Paulo, que estão aqui nos ouvindo nesse momento. Que bom. Porque eu praticamente viralizei, não é, o aplicativo da Rádiosnet, e aí ele está ouvindo a gente com certeza pela internet, pelo celular, através desse aplicativo. O meu número é 86, né? 99828 0000. 99828 0000. Josafá, uma coisa que a gente precisa entender, você vê Gustavo, bem rapidinho que a gente está aqui atrás, tem que pagar um comercial claro. ali.
Uma coisa que a gente precisa também suscitar, que o vereador ele tem direito a emendas, né, ao orçamento do município. E uma coisa que precisa ser muito bem também colocada para a população. Não é? Essas emendas elas precisam se tornar de forma impositivas, ou seja, haver a obrigatoriedade do município realmente colocar em prática essas emendas. Então, assim, uma das nossas propostas é que a metade disso vá para educação, saúde e segurança, e a outra metade para obras de infraestrutura, justamente para gerar emprego e renda. Tudo isso vai estar juntamente com um pacote de propostas que será registrada no ano que vem, com fé em Deus, no momento certo, de acordo com a legislação eleitoral, e acompanhado de uma assinatura antecipada de renúncia por não cumprimento. É para quem estiver aí cético, desacreditado, perceber que dá ainda para acreditar em alguém, que dá para se ter algum trabalho. Tem jeito. Né? Tem jeito. Nossa chapa é uma chapa plural, uma chapa bacana, de candidatos e candidatas a vereadores, a vereadoras. O Edson tá só dizendo aqui, bola que o povo tá para me deixar doido ali, porra. Vamos lá. Um abraço aí para o Gustavo, ele está no caminho certo, e é por aí, Gustavo. Edson Diego, lá do Parque Piauí. Obrigado, Edson. Deixar aqui para finalizar então os nossos endereços das redes sociais. É Gustavo Henrique Senador no Facebook e no Instagram. Gustavo Henrique Senador. Senador porque ficou aí a mítica da campanha de 2014. Já tentei me desvencilhar, mas não deu. E ficou aí praticamente está aí como o nosso nome. E o nosso Twitter é @GustavoDoPovo, tá? E o WhatsApp eu dei agora há pouco, é 86-99828-0000. Desejar de coração um Feliz Natal, mas um Natal contínuo, porque esse espírito de Natal ele tem que ser contínuo, não é só na ceia, o carinho e a troca de presentes, não. É o respeito que nós temos que ter pelas pessoas, pelas dádivas que o nosso Senhor Deus nos deu, que é a vida. E um ano de 2020 repleto de realizações, tá bom? Um grande abraço, Josafá, fiquem com Deus e até a próxima. Tá certo, um abraço, Gustavo. O Chico, da loja Uso, lá parece que é Morada do Sol, né? Tá te convidando para dar uma passada lá na loja dele para ver as roupas. Diz que você é um cabo muito elegante. Passa lá, quem sabe? Obrigado. Um abraço. Peraí, deixa eu só ouvir essa besteira aqui que o Tupi mandou para mim. Bota aí. Josafá, eu não disse que esse não é isso aqui não. É esse aqui. Cadê? Ô, Tupi, faça isso não. A nossa esperança, meu amigo, é o Grêmio, quarta-feira. Ou então, se não for o Grêmio, vamos apelar pro River Plate. Se não dá River Plate, vamos apelar para dezembro pro Liverpool. Se não, amigo, vamos largar de mão. Meu primo, agora é o Liverpool. O Flamengo já tá lá. O Flamengo agora é quem tem que passar o Liverpool. O Flamengo é quem tem que passar. Ser campeão mundial é a pedreira do Liverpool, né? Um bom jogo. Frei Ribeiro tá mandando aqui um bocado de foto da Zona Leste. Frei, por que você não faz assistir o jogo na Santa Maria da Codipa? Vamos pro intervalo. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.